Ora, sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um dia em que estamos aqui no Conversa do Nosso Quintal. Hoje temos um convidado especial para abordarmos um tema também muito particular, um tema que de facto faz, portanto, a atualidade, porque há muita lamentação, há muito choro, há muito pranto, muitos que querem ver algo acontecer de bom, de facto, para o nosso país. Como vocês sabem, aqui somos o Bem-Aja, nós somos do bem. A nossa missão é aquela de comunicar para informar, informar e formar. O que nós procuramos é emancipar todos aqueles que nos ouvem, a fim de que aprendam a fazer o bem e viver no bem. Então, esta é a nossa missão e hoje vamos tratar mais uma vez de um tema que de facto vai acrescentar valor nas nossas vidas, vai acrescentar valor na nossa sociedade. Vos garanto que o meu convidado que eu tenho, que eu trago hoje para vocês, é uma pessoa muito competente, é alguém que representa uma grande instituição eclesiástica e tem, de facto, o domínio do tema que vamos abordar hoje. Sem mais tardar, eu gostaria, antes de mais, apresentar com quem nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar com Acúrcio Estevão. Ele é um pastor, homem de negócios, é jurista e é diretor do gabinete jurídico da OPA, que é a Ordem de Pastores Evangélicos em Angola. Para mais detalhes sobre a sua comunicação no digital, vocês podem, portanto, encontrá-lo no Instagram com o @acursos underscore Estevão underscore oficial. Acurso Estevão está aqui comigo no estúdio e sem mais delongas, eu tenho então o prazer de apresentar a todos vocês. Muito boa noite, meu amigo pastor Acúrcio. Boa noite, boa tarde, bom dia a todo o auditório do Bem-Aja, aqui particularmente a conversa do nosso quintal, e uma saudação muito especial direta a si, prezado companheiro Álvaro, que Deus rica e poderosamente lhe abençoe, e obrigado pelo convite e pela paciência, né? De facto, pastor, porque já, já há bastante tempo que temos procurado fazer esta maratona, ou melhor dizer, uma transmissão decente, porque a vez passada não foi possível. E esperemos que hoje consigamos chegar até o fim sem nenhum problema. Eh, Amém. Portanto, eu quero saudar a todos vocês que estão aqui já no chat, nossos amigos, os habituais, que eu vejo aqui já os nomes. Portanto, tem Núria Galeana, que está à nossa espera já há bastante tempo, está aqui já deu o seu sinal a partir das 19 horas. Temos a Isabel Ferreira, temos Angolano nos Estados Unidos, temos a Patrícia, que está a falar a partir de Espanha, temos Sérgio Ambrósio, temos a Soraya Roque, e cá estamos, então, tem Josi Brown, Paulo Pereira. Vamos nessa maratona. Olha, o sinal caiu do pastor, como bem disse, esperemos que hoje não tenhamos problemas, como tivemos no ano passado, estávamos a fazer a nossa live e o sinal do pastor não estava tão bem, o áudio não se sentia. Hoje, o nosso tema, de facto, é atual, como eu disse. Olha, está aqui comigo, está aí. Como eu disse, o nosso tema é atual, portanto, nós vamos falar sobre a igreja em Angola e vamos procurar compreender se a igreja está corrompida ou está em crise de identidade. Eh, pastor, pastor, meu amigo, eu queria começar, entanto, a desejar mais uma vez boas-vindas e pedir se estás de acordo com esta afirmação, não é? É um teorema, é um entendimento,
e que se diz que a coesão de uma nação está fundada nos princípios e valores comungadas pelos povos desta mesma nação. Será que concordas ou tens algo a acrescentar nisto? Olha, eu estou plenamente de acordo, Pastor Álvaro, porque noutros fóruns e em abordagem de outras temáticas, eu tenho sempre o cuidado de chamar a atenção ao tipo de país que estamos a construir. Sabe que todas as sociedades são caracterizadas pelos seus valores, os seus princípios que defendem como sendo elementos basilares que vão nortear então a sua conduta. Mas esses elementos são definidos nos termos daquilo que se quer desenhar como identidade cultural ou identidade social. E nós, em Angola, temos que olhar para essa questão com bastante seriedade, porque, de alguma forma, antes de entrarmos naquilo que é a nossa temática, mais objetivamente, mas de alguma forma, como Estado, como nação, nós nos perdemos exatamente nesse princípio. Acabamos abrindo mão daquilo que nos identifica como país, como africanos, como angolanos, ou por conta de um complexo em termos de afirmação, ou então por conta da agressão e invasão de outras culturas. Aí estaríamos talvez a falar do famoso fenômeno social, o fenômeno da aculturação. Mas eu penso que a questão não se centra na aculturação, porque se fizermos aqui um estudo comparado com outros países, percebe-se que temos países, mesmo aqui a nível da região, que recebem um número muito maior de turistas, até de comunidades, congregam comunidades estrangeiras, mas os estrangeiros se adaptam e adequam à cultura local, o que acontece contrariamente com Angola. Repare, por exemplo, um exemplo muito rápido. Tu vais a uma empresa qualquer, até mesmo empresas nacionais, vão te exigir falar inglês, não é? Como fator preferencial para você conseguir o emprego, quando nem sequer o português sabe falar em condições. Isso para não ter que falar que, se já temos o português como língua oficial, que também depois para alguns é língua materna, essa é uma questão muito filosófica e pedagógica que não vem aqui ao caso. Mas podíamos, por exemplo, exigir que se tivesse domínio de uma língua de fluência ou de influência local. Vamos imaginar, os que trabalham nas petrolíferas, devia ser-lhes exigido falar, por exemplo, Kikongo, Fiote, ou em Cabinda. Os que trabalham no setor diamantífero, falar Kyoko, por exemplo, que estão aí na zona do leste. Mas parece-nos aqui que temos vergonha de nos assumirmos como angolanos. Tá vendo? Então, quando temos vergonha de nos assumirmos como angolanos, nós começamos a procurar adotar comportamentos que não são nossos, que quando trazidos aqui, vão exatamente chocar. Porque é aquela questão de você querer, por exemplo, pegar a Welwitschia mirabilis e querer semear, por exemplo, plantar no solo brasileiro. Não funciona. Não Não funciona, não funciona. pega. Exatamente. Exatamente. E não só, mesmo Então, tirando, não só mesmo tirando ele do Namibe e lhe levar, plantar, por exemplo, em Malange, também não vai pegar. também não funciona. Existem relatos de que alguns especialistas tentaram levar para outros países e não funcionam. Então, aqui está a questão da definição de políticas e princípios que correspondam exatamente à realidade que se quer estabelecer. E isso depois vai se estender até, por exemplo, na nossa área de trabalho, que é a área jurídica, onde nós temos, por exemplo, um mosaico jurídico, um ordenamento jurídico tão perfeito, mas tão perfeito, que depois o grau de aplicabilidade é ineficiente, porque estamos a trazer legislações de outros países com realidades totalmente diferentes para vir adaptar aqui. Isso não funciona. É preciso fazer um estudo profundo, um estudo mais realista, mais desapaixonado, na perspectiva de que a paixão não seja política ou partidária, mas seja social e patriótica, não é? Porque a pátria está acima dos partidos.
Então, se começarmos a olhar para o país na perspectiva pátria e defendermos aquilo que de facto nos define, nós seremos capazes de produzir leis que satisfaçam a necessidade local e real. Senão vamos continuar a ter leis bonitas nos papéis, mas depois o grau de aplicabilidade e a sua eficácia são totalmente nulas. Nulas e muito complicado. De Exatamente. facto, tocaste num aspecto que sempre debatemos aqui com tantos outros convidados que trouxemos aqui. Como sabe também, nós, aqui o Bem-Aja, tem um outro que é o nosso grande foco, para além de informar, temos esta nossa máxima, não é? Colocamos a África e o seu renascimento no centro das atenções. Quando tocaste na questão da legiferação, produção de leis, não é? Lavrar novas leis, elaborar novas leis, propor novas leis e adaptar em função àquela que é a nossa vivência, aquela que é a nossa realidade cultural, não é? E eu queria te fazer mesmo esta pergunta: será que existe mesmo esta vontade, existe essa curiosidade por parte de tantos teus colegas juristas, ou se também talvez estás em comunicação, contacto com a classe política, existe vontade de irmos buscar das nossas consuetudes, não é? Alguns hábitos e costumes e transformar esses hábitos. Tu que és um eclesiasta, sabes muito bem deste termo que eu vou utilizar, não é? Dos alacas, não é? Halaka ou os misvotes, não é? Da nossa cultura angolana, da nossa angolanidade. Será que existe, tu tens notado uma vontade nesse aspecto, nessa ordem de ideia? Olha, Álvaro, eu infelizmente tenho sido muito mal compreendido em certos fóruns, mas em conversa com um oficial superior das Forças Armadas, por sinal general, ele disse o seguinte: um dos problemas da Angola Uhum. é ser governado por gente que nasceu na marginal e a olhar o mar. Querendo com isso dizer que os nossos políticos, ou os nossos governantes, saíram muitos deles da marginal, foram para Londres, Portugal, Estados Unidos, por aí afora, Uhum. e na verdade, tiveram uma convivência que não lhes permitiu explorar aquilo que certos políticos dizem ser a Angola profunda. Logo, quando se vai legislar, não se tem o cuidado de se ir buscar, não é, a realidade factual sobre a qual se quer legislar. Vou dar um exemplo muito simples. Uhum. E porque eu sou pastor, houve recentemente, há coisa de 5 anos atrás, uma questão que abalou o país, penso ter sido em outubro de 2018, a famosa Operação Resgate, que culminou com o encerramento de mais de 1.000 ou 2.000 lugares de culto. Uhum. Uma das razões, segundo o decreto executivo conjunto dos ministérios da altura, da cultura, turismo, ambiente, e eu penso também ser a administração do território, Uhum. dizia que não se podia ter igrejas em quintais ou igrejas de chapas nos terraços ou em lugares não próprios para o culto. Uhum. Definiram isso e foram fechar uma porrada, passo a expressão, uma porrada de lugares de culto. E repara o contrassenso. O mesmo governo que está a encerrar locais de culto em armazéns, terraços e coisas afins, tem administrações dos distritos urbanos a funcionar em apartamentos, tem esquadras policiais a funcionar em contentores. Aí a pergunta que se faz é: será que esta gente, ao aprovar esse decreto executivo conjunto, Uhum. estavam a olhar para qual Angola? A Angola do Ovalade, do Talatona,
ou Angola, por exemplo, do Calumanhengue, como se costuma dizer, a Angola do Lumbalanguimbo, não Guimbo. é? A Do Angola Libolo. onde não tem sequer uma escola, está a perceber? Uhum. Depois, para reconhecer as confissões religiosas, definiram que tinha que se ter 60 mil assinaturas. A Lei 12/19, de 14 de julho, de maio, perdão, que é a lei ordinária sobre o exercício de religião e culto, define que para se reconhecer uma confissão religiosa deve-se reunir um mínimo de 60 mil assinaturas, reconhecidas em notário, e com uma declaração de adesão. Agora, olha o problema. A mesma lei define que deve-se privilegiar o princípio da representatividade territorial, ou seja, deve ter a representação de, no mínimo, 2/3 do território nacional. Se temos 18 províncias por enquanto, então significa que o senhor tem que trazer assinaturas de 12 províncias. Onde é que reside o problema? Nessas províncias todas, nem todos os municípios têm, por exemplo, serviços notariais. Ok. Está vendo onde está o problema, não é? Escrevemos tão bonito, mas depois não criamos condições para que as Pois. pessoas cumpram a tal lei. E isso é o exemplo transversal. Então, a pergunta é, e conforme fez lá muito bem, é falta de vontade política ou falta de condições? A minha resposta é muito simples. É simplesmente falta de vontade política. Porque os meus colegas que assessoram os decisores políticos, ou se resignam à função de instrumento de legitimação de interesses políticos, ou então fazem um trabalho de assessores, aqui privilegiando a própria deontologia profissional e a tecnocracia, que é uma questão meritória, mas que depois o decisor político não respeita. Deixa eu tentar explicar isso. Se costuma dizer por ali que nós, os juristas, no fundo, somos instrumentos de legitimação de intenções políticas, ok? Só que nem todas as intenções políticas que se compadecem e respeitam o princípio deontológico da nossa profissão. Okay. Porque o fim último do direito é a promoção da justiça. Quando eu sou assessor do governador fulano, do ministro fulano, o ministro me traz uma proposta que eu estou a perceber que fere direitos e garantias fundamentais, por exemplo, fere a própria Constituição, eu tenho que me posicionar e definir se vou ser um mero instrumento de legitimação de intenção política ou então vou ser um jurista que é um ente do sistema da justiça, mas que está aí para garantir o fim último do direito. É preciso começarmos a pensar ali, é onde você depois vai ouvir aquelas críticas muito diretas de que os intelectuais venderam a cabeça por conta da barriga, não é? Ou seja, venderam a honra por causa da fome. São essas questões. Mas tudo isso também não passa de uma, como é que eu ia lhe dizer, de uma situação devidamente orquestrada. Porque se o decisor político conhece o problema, tem os diagnósticos, ele tem os recursos, por que não resolve? Grande questão. Essa Porque é a não questão. resolve. E eu aqui gosto muito de pensar, como Robert Greene defende, que um dos problemas, por exemplo, dos ditadores ou certos de líderes é exatamente dividir para melhor governar. Porque quando você divide os grandes grupos, você os fragiliza. E fragilizando-os, você consegue rapidamente disseminar as suas intenções, de forma que você depois aparece como salvador. Então, é preciso que se faça aqui um exercício intelectual e, acima de tudo, de valentia, para podermos defender a Constituição, ou seja, defender aquilo que é o país que nós queremos. Porque, em termos de ciência política, há um fosso muito grande que nós temos em Angola, que é a falta de um projeto, o chamado projeto de nação. Eu, como cidadão, não sei o que será da Angola e que Angola teremos nos próximos 10 anos. Eu não sei. De Os facto, próprios políticos também não sabem. Não sabem por quê? Porque cada um vem com a sua ideia, mas é uma ideia a curto, ou seja, a curtíssimo e curto prazo, por exemplo.
Vou Olha, lhe dar um exemplo. Aqui, aqui, sim. aqui, aqui em Luanda. Aqui em Luanda. Uhum, Eu vivo no centro da cidade. E eu depois, até se calhar mais tarde ou amanhã, vou lhe fazer uma fotografia assim, só para ver a partir do meu prédio. uhum, Fizeram um trabalho muito bonito aqui na rotunda do 1º de Maio, onde está a estátua do Agostinho Neto. uhum. Asfaltaram aquilo, reforçaram os sinalizadores, os separadores das faixas e não sei o quê. Ouvi por alto, não é oficial, ouvi por alto que só fizeram aquilo por causa da visita do presidente da França. Da França. Epá, sendo verdade ou não, há um facto, a rotunda ficou um pouco bonita, mas aquilo não se estendeu para a estrada toda. E nós temos as estradas péssimas. Temos as estradas péssimas. O governador cessante terá começado alguma coisa ou terá pensado alguma coisa para Luanda. Quando foi exonerado, o atual que chegou, não tenho dados oficiais, mas aquilo que é cultura, que nos é permitido ver e sentir, Uhum, nós em Angola não temos a chamada política de continuidade. O que é que isso significa? O Álvaro é governador de Luanda, começa um projeto qualquer, tem uma linha, e quando é exonerado, se eu chegar a lhe substituir, nós não uhum. temos a cultura de olhar para aquilo que é o trabalho desenvolvido pelo antecessor, tirar aquilo que é importante e é bom e dar continuidade. Nós aqui não Continuidade, funcionamos pois. assim. Nós fazemos o quê? Chegou novo governador, pega Cancela tudo que o tudo o que antecessor passou. fez, manda para o brejo, como a gente fala no Brasil, e faz tudo novo. Resultado no final do dia, o país está sempre a recomeçar. Hum, Olha, E isso atrasa o desenvolvimento do país. pô, pastor, falaste muita coisa e muitas questões que eu quis contrapor, mas em todo caso está muito bem, vamos avançar. Mas queria só voltar um pouquinho em dois aspectos. O aspecto que é aquela mais recente que disseste, a ausência do projeto de nação. Lembro-me que um tempo se estava a discutir que se chamavam agenda comum, agenda comum em que gastou-se muita energia, muito tempo a debaterem sobre esse projeto lá no Parlamento, em que também eram convidados tantos intervenientes sociais, porque não era só uma discussão entre os políticos, mas também os atores sociais, da sociedade civil, para essa famosa agenda comum, da qual seria a estratégia, não é? A estratégia comum do país. Para onde estamos a ir? Que seria, portanto, a visão coletiva do nosso país. Para onde estamos a ir? E toda vez que houvesse eleições, cada grupo, não é, concorrente para governar o país, iria, não é, basear a sua estratégia, ou melhor, a sua, sim, a sua estratégia eleitoral em função a essa agenda comum. Mas essa agenda não existe. Os jovens hoje estão a crescer, não têm a percepção deles do país é toda distorcida. Nós, talvez tu e eu, tivemos um pouco da graça de ouvir os nossos pais, não é, que passaram na era colonial, que tinham uma certa visão e que muitas das vezes até nos advertem, não é, pá, as coisas estão mal. Mas agora, pergunta, a nova geração, nós, tu e eu, o que é que estamos a que legado vamos deixar para essa geração? Então, esse projeto de nação, pensamos nós que é necessário, que os políticos tinham que encontrar, e não só, talvez a própria sociedade civil, e eu quero entrar nesse aspecto do qual é o papel da igreja. A igreja devia também procurar ser um mediador em propor aos políticos para que parem e pensem nisso. Não sei se é o momento atual é favorável, não é favorável, mas essa questão de ausência do projeto de nação, isto de facto, a mesma diáspora lamenta muito sobre isso. Eu gostaria de ouvir um pouco mais de alguns, se podes acrescentar mais algum comentário sobre o projeto da nação. E a segunda pergunta, eu faço já as duas, para depois entrarmos noutras temáticas é sobre a legiferação para reconhecimento das igrejas. Todos esses filtros, todos esses critérios que foram colocados, será que essa lei ainda é vigente? Ou eles deram conta do recado, revogaram, fizeram alguma emenda
ela ficou como está ou como é que fica? Ora bem, é, todos os países desenvolvidos que eu conheço, eles se baseiam exatamente nesse instrumento, projeto de nação. É o documento que define as linhas mestras sobre o país que queremos ter. Aqui é uma perspectiva de projeção futurista, não é? Uhum, Estamos em 2023. Onde é que queremos chegar nos próximos 5 anos, nos próximos 7 anos, nos próximos 10, 15, 20 anos e por aí adiante? uhum, É interessante. Eu estive, por exemplo, no Médio Oriente durante os últimos meses uhum, e sabe que aquela região, a maior parte dos estados são monárquicos, são monarquias que funcionam. Vou lhe dar um exemplo muito direto e pragmático. O Dubai uhum, é uma monarquia, mas é uma monarquia que supera muitas repúblicas. Está a perceber? uhum, Porque a família real, ou seja, a elite, sentou, olhou para o, fez um diagnóstico, não é? Devidamente, obviamente, assessorados, olharam, fizeram um diagnóstico e perguntaram que tipo de país queremos ter ou que tipo de reino queremos ter. Olha para a história dos próprios Emirados, aqui concretamente o Dubai. O Dubai tinha as fragilidades que tinha e decidiram então se desenvolver. Foram buscar algum apoio financeiro, alguma dívida, endividaram-se, segundo os relatos, e olha a potência que é o Dubai hoje. Mas isso tem reflexo direto na vida do cidadão. Ou seja, o nacional, o cidadão nacional, só para dar um exemplo muito direto, se você for estrangeiro no Dubai uhum. e eu ser cidadão nacional, quando formos para pagar serviços básicos como energia e água, a minha fatura é subvencionada por ser cidadão nacional. Ok. Se consumirmos a mesma quantidade de energia, se tiveres que pagar US$ 500, eu só pago 50 ou US$ 100. A saúde para o cidadão nacional é uma coisa, para o estrangeiro é outra coisa. Então, se nós conseguirmos elevar a nossa maturidade política, porque eu penso que é isso que falta aos nossos políticos, e eu, como acadêmico, prefiro pensar que os partidos independentistas já não têm muito para dar para Angola. E isso é uma coisa que precisamos admitir o quanto antes. E isso Existem não é. intenções. Eu penso que este teu pensamento, este teu entendimento, no meu ver, não é um entendimento de reivindicação, mas é um entendimento científico, porque observando bem, cientificamente, o que estás a dizer não está errado. O grande problema que nós temos, Álvaro, é que as pessoas têm dificuldade de ouvir opiniões diferentes. Mas esse é um problema da perpetuação nas funções durante muito tempo. Depois vende-se a ideia, a ilusão de propriedade, de autossuficiência. Eu ouço muita gente dizer o MPLA não presta, o MPLA sabe. Minha leitura, minha opinião. Se colocarmos o UNITA ou o FNLA, não vamos ter avanços significativos. Houve agora uma discussão, alguém, um político da nossa praça, aconselhou a UNITA a demarcar-se dos princípios de Muangai. Uhum. Princípios que têm quase meio século. E algumas figuras ligadas à UNITA vieram a rebater isso, a dizer não, nós não nos vamos demarcar. A minha pergunta é, o que de tão bom tem os princípios de Muangai para Angola Uhum. adaptada à realidade atual? Atual. O EPLA tem muita juventude que se formou em muitos países. A UNITA também tem, infelizmente, muitos quadros. Mas esses jovens, é o que eu sinto, estão todos presos às ideologias independentistas que vêm desde a fundação dessas agremiações políticas. Está vendo? Onde
Quando o jovem traz uma ideia nova, é mal percebido. Uhum. O jovem está a pensar, por exemplo, na inovação tecnológica. De fato. Nós, graças à Covid, acabamos por conhecer, não é graças à Covid, Uhum. acabamos por conhecer o home job, o trabalho em Uhum. casa, Em casa, sim. o Zoom, conhecemos desde 2020 para cá. A Mas familiarização isso com o digital aumentou. o digital aumentou. Isso são coisas que Portugal estamos aí longe, aqui atrás, a Namíbia, já tem há muitos anos. Isso funciona normalmente. É, o comércio digital, a mídia digital, ou seja, quando nós não abrimos espaço para ouvir ideias novas, não somos capazes de respeitar a capacidade e a propriedade intelectual de outrem, nós estamos a condenar-nos a nós mesmos a uma estagnação. E quando nós estamos a dirigir instituições, essa nossa posição compromete não só a nós como a instituição que estamos a dirigir, quanto mais o país. Ou seja, o MPLA tem quadros altamente qualificados, isso é, é de reconhecer. A UNITA também tem. Eu estive num debate onde disse que se a UNITA concorreu, por exemplo, e não ganhou as eleições, mas defendia ter as melhores soluções para o país, por que, por exemplo, não sentar com o partido que ganhou as eleições e procurar prestar o subsídio? Isso até é uma questão de cidadania, é uma questão de patriotismo. É Patriotismo. questão de, é questão de patriotismo, quer para quem se predispõe a contribuir, como muito mais ainda para quem está a governar ter que ouvir opinião de terceiro que superam e ultrapassam a perspectiva político-partidária. Parece-me que esses movimentos da independência, os movimentos tradicionais que nós temos, que agora não são movimentos, são partidos políticos, não conseguem ou têm dificuldade de ver o país acima do partido. Primeiro é o partido e depois é o país. E isso é grave. Então, se quisermos desenvolver o país, temos que sentar. Fez referência a um colóquio ou uma conferência que se fez exatamente para discutir o tipo de país que se quer. Eu estou com pena dos intelectuais que lá estiveram, porque eu sei que algumas pessoas que eu conheço estiveram lá a participar, terão garantido e seguradamente prestado o seu subsídio para a construção, então, desse projeto de nação. O problema não são os cidadãos, o problema não são os assessores, o problema é quem tem o poder Da decisor, decisão. os Ok. dedos decisores políticos. Porque muitas vezes eu, muito antes de começar a trabalhar e a lidar com uma outra estrutura, eu tinha a ideia de que as pessoas que cercavam, na altura, o ex-presidente eram incompetentes, não pensavam. Eu até perguntava se as pessoas mesmo estudaram. E estudaram. Olha que estudaram. O grande problema não está nos assessores, porque o consultor, o assessor, no final do dia, é um mero conselheiro. Ele não tem função deliberativa, ele não decide. Então, o senhor Álvaro, Sua Excelência, o senhor Álvaro, no caso aqui, Vossa Excelência, dirigindo a si, Vossa Excelência, senhor Ministro Álvaro, é o meu chefe. Eu sou seu consultor. Se me trouxer um problema, eu vou fazer o diagnóstico e vou emitir o meu parecer. No parecer No final técnico. do dia, no final do dia, cabe ao senhor decidir se vai anuir, se vai, ou vai indeferir, ou seja, vai rejeitar o meu parecer. Então, Uhum. aqui está o grande problema. Os nossos políticos precisam amadurecer ao ponto de perceber que a realidade é outra e não se consegue desenvolver o país só com um único partido. Ponto. De facto, de facto. Agora, sim, sim, você pode ir na segunda pergunta? Ok. Agora, olhando para a segunda questão que me colocou, nós, OPA, e aqui, muito pessoalmente, enquanto diretor do gabinete jurídico, nós fizemos um trabalho exaustivo porque essa proposta de lei foi uma iniciativa executiva aqui do Ministério da Cultura, na altura, liderado pela doutora Carolina Cerqueira, que é a atual presidente do Parlamento Parlamento. ou da Assembleia Nacional.
Quando nós recebemos a proposta de lei que visava revogar a anterior lei, que é a Lei 4/2 ou a Lei 2/4 de 14 de abril, essa lei era de 2004. E em quase 16 anos de vigência não reconheceu mais de 2 igrejas ou de confissões religiosas no país. E um dos requisitos impunha que os requerentes reunissem o mínimo de 100.000 assinaturas. Quando recebemos a proposta de lei, um dos exercícios, não diria de todo positivo, mas vamos chamar apenas exercício que se fez, foi no sentido de reduzir o número de assinaturas de 100 para 60.000. Entretanto, a lei depois, no seu corpo, na sua estrutura material, ela trouxe um conjunto de vícios e recuos gravosos e até mesmo inconstitucionais. Repare, ao contrário das 100.000 assinaturas, esta lei exige 60.000 assinaturas. Só que são 60.000 assinaturas mais cópia do bilhete de cada subscritor reconhecido em notário. Depois, cada subscritor deve juntar a cópia do bilhete, uma declaração de adesão, não é? A declaração de adesão é para dizer que a pessoa não foi coagida e foi de livre e espontânea vontade que decidiu aderir a essa ou aquela comunidade religiosa. Religiosa, pois. Tirando tudo isso, a lei impõe que tenha que se priorizar e respeitar o princípio da representatividade territorial, onde as 60.000 assinaturas devem corresponder pelo menos 2/3 do país. Não há aqui um percentual por província, mas se deve fazer respeitar esse princípio. Muito mais do que tudo isso, reunidos todos os requisitos que a lei define nos termos do 39º, se a memória não me falha, 39º e 37º, a lei prevê elementos de recusa. Mas deixa-me lhe explicar melhor para perceber. Se tiveres que reunir o processo todo inicial, que deve compor o estatuto, a ata da Assembleia Constituinte e as demais peças do processo, tu terás gasto aí qualquer coisa como, a depender do escritor que vai lhe prestar consultoria, tu terás gasto aí qualquer coisa como 2 milhões, não é? Depois fomos perceber que para reconhecer, e esse é um preço oficial, para reconhecer uma assinatura, o notário pedia, na altura que fizemos as últimas contas, qualquer coisa como 1.700 e pouco, quase 2.000 kwanzas. Eu não sei se reduziu ou aumentou, mas creio que tem aumentado exatamente por causa da visão do atual governo, que é de tornar as instituições autossuficientes e reforçar a capacidade de arrecadação por via dos impostos ou pela via fiscal. Entretanto, 60.000, ou 2.000 vezes 60.000, estamos a falar de qualquer coisa como quase 120 milhões, se a memória não me falha. 120 milhões. Tu estás a exigir, essa é uma questão de cálculo, tu estás a exigir a uma confissão religiosa que ainda não abriu as portas, não tem finalidade lucrativa, não é? Um balúrdio de dinheiro que nem sequer aos partidos políticos se exige. Porque a lei dos partidos políticos fala em 15.000 assinaturas. E a lei 12/19 fala de 60.000 assinaturas. Eu penso ser um contrassenso. Segunda questão. Existe, nos termos do direito, o princípio da retroatividade da norma. Mas esse princípio aqui também parece que não foi tido em conta. Olha, repara um elemento. Quando se fez o chamado direito comparado, fomos nós perguntar, na altura, onde é que se foi buscar, não é, a base para definir 60.000 assinaturas para um país onde éramos, na altura, cerca de 28 milhões de habitantes. Isso foi a depender ainda dos dados do censo, que não eram completos.
Foram buscar exemplo da Holanda, Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. De todos os países onde foram buscar referência, o país que exige o maior número de assinaturas era Cabo Verde e São Tomé, que exigem 1000 assinaturas. Isso está no relatório de fundamentação. Naquela altura, nós sentimos que não havia da parte do executivo vontade alguma de permitir que surgissem outras igrejas, ou então que as igrejas ditas ilegais, mas que na verdade não são ilegais, são igrejas não reconhecidas, nós percebemos que não havia vontade de o executivo reconhecer estas igrejas. Uhum. E aqui temos um paradoxo chamado agravante entre, ou seja, o contrassenso, o conflito entre a garantia e o acesso ao direito. Se, por um lado, a Constituição privilegia e aqui consagra o princípio da pluralidade religiosa, também aqui reforçado com o princípio da livre iniciativa, até porque a questão da religião é uma questão que tem a ver com direitos e garantias fundamentais do cidadão. E Angola é subscritora de convenções internacionais. Nós temos um problema muito grave. A própria lei em si não é uma lei sobre liberdade religiosa. Quando você for analisar a lei 12/19, ela fala mais de um dos substratos do sistema religioso, que é o cristianismo, que é apenas uma das muitas religiões, mas deixa de fora as outras religiões. E nós temos em Angola cidadãos a professarem outras religiões diferentes do cristianismo. Resultado objetivo e direto, para terminar aqui a minha abordagem nesse assunto. Em cerca de 5 anos, isso é 2019, em cerca de 4 anos, vai fazer agora 4 anos, na altura da Operação Resgate, foram submetidos cerca de 97 processos a requerer reconhecimento. No ano passado, essa lei só conseguiu reconhecer 4. Ficando de fora mais de 90 confissões religiosas a aguardar reconhecimento. E é importante que seja dito que destas 90 que sobraram, ou que ainda estão à espera, não estão todas em situação de inabilidade, ou seja, não estejam habilitadas para poder ter reconhecimento. Muitas vezes já reuniram, inclusive, as 60.000 assinaturas e todos os requisitos. O Estado é que não dá resposta positiva a essa demanda. Então, ficamos aqui a nos perguntar: as igrejas que são ilegais ou é o Estado que não quer reconhecer as igrejas? Essa é uma pergunta para os internautas, nossos companheiros responderem, sim, talvez o próprio Estado. Sim, de facto, pastor, o público está a ficar quente, o público está a começar a aquecer e vamos ter linha aberta, vamos dar a linha aos nossos manos, nossas manas, para poderem telefonar e dialogar com o pastor. Entrando agora nas questões, de facto, do nosso tema de hoje, a igreja em Angola está corrompida ou é crise de identidade? Pastor, sabe-se que a igreja teve sempre um papel clássico de auxiliar o Estado, não é, na moralização da sociedade. O que não se vê hoje, só para ver esta dialética sobre o reconhecimento, não reconhecimento de certas igrejas, certos movimentos religiosos. De um lado, o próprio governo talvez não soube interpretar ou comunicar quais são as razões dele criar esses empecilhos. Mas o que nós temos estado a notar é que existem muitos escândalos, várias denominações novas que surgiram, têm estado, de facto, a perturbar a moral coletiva. Mas eu pergunto, o porquê que hoje a igreja não consegue mais ser aquele auxiliar do Estado na moralização da sociedade? O que é que se passa? E será que é verdade esta leitura que se faz para Angola, pastor? Pois bem,
E sem querer ser polêmico, vou ser direto. Eu defendo e vou continuar a defender que a igreja ainda é um agente de moralização social e é a última reserva moral que o país tem. Ponto. Agora, também é facto, e estão aí os dados, que vão surgindo um ou outro caso escandaloso que fere a própria pureza da igreja, não é? Uhum. Mas isso não são. Pronto, aqui não estamos a falar de um caso isolado. É preciso dividir as questões. Uhum. O surgimento de novas igrejas ou novas confissões religiosas em nada ameaça a estabilidade social do país ou mesmo até a própria segurança. Eu penso e continuo defendendo que o Estado parece-me aqui, e eu prefiro comparar assim, parece-me que o nosso Estado é aquele pai que gerou filhos, mas depois não soube acompanhar devidamente os filhos Uhum. para lhes poder dar a orientação devida e cada um depois poder andar com seus próprios pés, mas consciente das suas responsabilidades. Deixa-me lhe explicar de outra forma. Angola conhece a independência em 75, Uhum. mas antes da chegada dos meus missionários que antecedem a própria independência do país, fazendo um recuo cronológico histórico, nós já tínhamos religião em Angola. Uhum. E a religião, aqui é importante que seja dita, é anterior à própria instituição do Estado, como se percebe Angolano. se conceitua hoje, não é? Uhum. Então, o Estado não soube dar bom uso à religião. Mas depois, a questão não é que o Estado devesse instrumentalizar a religião, porque em condições nenhumas se permite e se pode permitir que o Estado instrumentalize a religião, porque a religião tem uma vocação própria e divina. Uhum. Mas o que nós vivemos em Angola é uma espécie de conduta clara de que existe uma aversão, primeiro, ao surgimento de outras igrejas, ou novas igrejas, o que Uhum. não é mau, que, na minha perspectiva, enquanto pastor, é bom para o próprio reino de Deus. Tá, ok? E para o Segundo, país, para o reino de Deus e para o país. segundo, não, Aham. estou a chegar aí. Ok, Atenção, é bom o surgimento de outras igrejas. É bom, quer para o próprio reino de Deus como para o país. E eu lhe explico porquê. ok. A nível social, as igrejas desempenham papéis extremamente importantes. As igrejas ou as confissões religiosas em Angola são a extensão do braço social do próprio Estado, onde o Estado não consegue chegar. Hum. Muitas das igrejas que o Estado não reconhece até hoje desenvolvem projetos sociais nas comunidades que nem mesmo o Estado consegue desenvolver. Tem postos médicos, tem escolas comparticipadas ou até mesmo suportadas por si, e não menos importante, tem projetos de assistência humanitária às comunidades. O Estado, uns não conhece, outros não reconhece e nem sequer quer saber. O Uhum. problema é que o Estado não conhece o país, os nossos políticos, nossos dirigentes não conhecem o país que são governados. Uhum. Porque, por exemplo, temos quantas igrejas? Temos 5.000 igrejas. Isso é muito simples. É registrar todas essas igrejas para melhor controlar. Eu tenho dito sempre que é preferível você ter o controle das situações do que deixá-las dispersas e depois você não sabe as quantas ou as tantas por onde andam, por exemplo. E aqui há uma tese filosófica, eu penso que é de Roberto Greene, que diz que tenha os inimigos por perto, os amigos de longe. Se a igreja é um mal, então o Estado devia trazê-los para perto de si. E resolver esse problema é muito simples. Se o Estado tem o Ministério, agora é o Ministério da Cultura e Turismo, que tutela a religião através do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos. Se o Estado tem esse instituto tem competência e deve ter capacidade
Uhum. de fazer o registro, o levantamento de tudo que é igreja que existe nesse país. Primeiro. Segundo, dizer como é que se deve pautar, aqui atenção, como é que se deve pautar em respeito à lei e ao princípio constitucional do país. Porque a própria Constituição diz que o Estado é laico. Então, quando você faz isso, e parece que houve aqui intenção, parece-me que houve aqui intenção no governo do presidente Eduardo Santos, quando entendeu que no âmbito do acompanhamento daquilo que eles chamavam de fenômeno religioso ou proliferação religiosa, criaram as distintas plataformas ecumênicas, plataformas religiosas. Qual era o objetivo, o projeto, a visão final dessas plataformas ecumênicas? A finalidade era de congregar todas as confissões religiosas que estavam a surgir e que ainda não tinham reconhecimento, mas Mas deviam ser agora, congregadas. isto aí era um grande risco para, digamos assim, obrigar a criação do ecumenismo, que não vamos entrar muito no cerne dessa questão aqui, do Uhum. ecumenismo, porque conhecendo bem a doutrina cristã, aquela santa doutrina, o ecumenismo é muito perigoso. Como é que o Estado quis obrigar a criação do ecumenismo? Pronto, eu não estou a olhar ainda na intenção real do Estado, estou a olhar na intenção teórica. Uhum. A intenção teórica dizia que o objetivo é congregá-los para melhor acompanhar, não é? Hum. E vamos paulatina e progressivamente dando tratamento ao caso de cada igreja. Hum. Só que em termos materiais, isso depois começou a revelar um outro propósito. Estas plataformas, em certo momento, passaram como que a se constituírem, não diria bem núcleos partidários, mas mas uma espécie de fontes de mobilização político-partidária. Prontos, agora aqui onde vamos, temos aqui uma grande pergunta, pastor. Sim, E vou sim. mesmo até lhe cortar, porque esta é a parte que todos aqui, o público está a começar a ferver, já lhe disse, mas é um público muito simpático, é um público muito simpático, é um público que sabe Pronto, respeitar. eu não sou governo, sou um mero cidadão. Então, Não, não, mas eles sabem respeitar, conhecem os seus limites. sem É um problemas, público muito bem educado, muito bem sem disciplinado. problemas. Pastor, é assim. A nossa pergunta é aquela. É, por causa mesmo desses problemas, porque aqui vamos tentar colocar agora o Estado de lado. Vamos ver a religião, a igreja, ok? Não é que a igreja ela própria está-se a fazer corromper, e por outra, vou mais ao fundo. Nota-se uma falta de autoridade espiritual e moral. A igreja perdeu a autoridade espiritual e a moral. Espiritual porque, no nosso entendimento, não é? A mensagem perdeu a sua virtude. A mensagem da igreja tem perdido a sua virtude. Deixou, não é? Hoje o ensinamento nas igrejas é mais sobre a prosperidade material e não a prosperidade cultural, que é aquela parte moral. Não é? Hoje as igrejas só querem falar da prosperidade, falam da doença, portanto, das feitiçarias, dos problemas. Portanto, é uma mensagem que tem se notado que desviou o cerne da pessoa humana em Angola. A igreja que devia ser o local de beber água para refrigério tornou-se um instrumento, não é, de tormento do cidadão. E na parte moral, portanto, a parte espiritual já falei, que em vez de ser espiritual, a mensagem que se dá é uma mensagem que leva o indivíduo a focar no material. E ali desvirtuou a mensagem da igreja. Para lhe dar a palavra, pastor, no aspecto moral, o temor de Deus tem se notado, o temor de Deus diminuiu muito, quase que tornou-se inexistente, salvo uma ou outra denominação, salvo um ou outro servo de Deus. Temos visto escândalos, temos visto, não é? Escândalos de várias ordens, para não estar a especificar aqui cada uma delas. Ultimamente vimos aí certos escândalos, ok? E sendo tu, pastor, eh,
digamos assim, diretor do gabinete jurídico, membro da OPA, será que vocês não conseguem interpretar isso? Não é que a igreja se corrompeu e agora muitas delas, nessas eleições passadas, vimos políticos a irem pregar dentro, a irem fazer campanha eleitoral dentro da igreja e por aí fora. Agora eu te dou o microfone e daqui a pouco vamos abrir então a linha ao nosso público. Pastor, tenha bondade. Pronto, muito obrigado, muito obrigado. Álvaro, é o seguinte, quando se criam as plataformas, conforme eu lhe disse, o objetivo teórico era um, mas o objetivo material era outro. E o que acabou por acontecer, não sei se os mais velhos foram apanhados desprevenidos ou não, é que a agenda estava muito bem definida e a igreja não foi capaz de interpretar as reais intenções do Estado ou dos políticos, ao ponto de, num certo momento dessa caminhada, comprometeu-se moralmente a igreja. Tá? Quando estou a falar da igreja aqui, num primeiro momento estou a falar dos líderes religiosos ou alguns líderes religiosos. E isso, depois, começou a ecoar na forma do Estado se relacionar com a própria igreja, onde, por exemplo, começou a se perceber que quem estivesse de acordo com o Estado era uma espécie de um filho querido, sobre o qual algumas benesses recaíam, alguma atenção era centrada. Mas quem se quisesse manter puro e vertical aos princípios basilares do próprio Evangelho e da própria fé, era tido como que um inimigo. E como é que se fazia isso? E até hoje temos esse reflexo para entrar diretamente na pergunta que me colocou. Um dos princípios que se adotou é exatamente o princípio da fragilização. A fragilização começou aonde? Começou primeiro por incitar rupturas aos grandes movimentos, às grandes instituições eclesiásticas. É assim que, por exemplo, no seio pentecostal, você hoje vai encontrar uma grande divisão. E essa questão dos escândalos que apresenta aqui, grande maioria, para não dizer quase todos, grande maioria, está centrada exatamente no movimento pentecostal, mais concretamente no segmento neopentecostal. Porque o que começou a fazer é o quê? Esses não concordam conosco, esses estão armados em santos, em bíblicos e tudo mais, então vamos dividi-los para nós conseguirmos reinar sobre eles. E divididos, surgem esses novos movimentos. Mas agora, a questão do neopentecostalismo, ela não é uma realidade só de Angola, é uma realidade transversal. O problema é que o neopentecostalismo tem exatamente essa característica. É igual ao pentecostal, mas ele tem uma tendência muito clara e direta sobre a questão, e você, pastor, sabe muito isso, sobre a questão ligada à cura, libertação e prosperidade. Não é pecado e não é heresia pregar libertação, pregar cura e pregar prosperidade. O problema é quando, conforme eu gosto de dizer, quando se afasta a Bíblia dos altares e Cristo das igrejas. Esse é o grande problema. Ou seja, foi surgindo uma classe de líderes religiosos, precisamente dessa geração, que depois começou a trazer um evangelho não assente nos princípios daquilo que se chama o princípio apostólico, o evangelho que os apóstolos nos apresentaram. Você, se pegar 5 ou 10 igrejas, para não falar 20, se você pegar 5 ou 10 igrejas, essas igrejas que vão surgindo hoje, ou lideradas por jovens, perguntar o que é que pregam, tu não consegues perceber.